Você já parou para pensar como uma história escrita há milhares de anos pode ecoar diretamente no seu coração hoje? A Páscoa, que nasceu lá no livro de Êxodo como um marco de redenção do povo hebreu, vai muito além de um feriado religioso ou uma celebração tradicional. Ela revela um poderoso paralelo com a nossa jornada espiritual, com o processo de conversão que transforma vidas até hoje. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, nós também somos chamados a deixar para trás a escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro, que salvou famílias da morte naquela noite em que o anjo passou, aponta diretamente para o sangue de Cristo, que nos dá vida e salvação eterna. Se você deseja mergulhar mais fundo nessa revelação bíblica e entender como a Páscoa aponta para o plano perfeito de Deus para a sua vida, já deixa seu like, se inscreva no canal Bíblia e Fé e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e venha conosco refletir sobre os paralelos espirituais entre a Páscoa e a conversão. Prepare seu coração, Deus quer falar com você. Naquela noite decisiva no Egito, cada família hebreia precisava obedecer a uma ordem divina de matar um cordeiro sem defeitos e passar o sangue nos umbrais das portas. O Senhor disse: "Quando eu vir o sangue, passarei por vocês." Esse foi o marco da salvação. O sangue não era apenas um símbolo, era a diferença entre a vida e a morte. Esse mesmo princípio ecoa poderosamente na conversão espiritual. O Cordeiro da Páscoa apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo reforça: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É através do sangue de Jesus que recebemos perdão, redenção e nova vida. A conversão começa quando cremos nesse sacrifício. Assim como os hebreus confiaram que aquele sangue seria suficiente, hoje, nossa fé precisa estar firmada na obra da cruz. Não é por mérito, boas ações ou religiosidade. É somente pela graça de Deus. O sangue de Cristo é a cobertura que nos protege da condenação e nos reconcilia com o Pai. Essa fé não é teórica, ela transforma o coração. Quando aceitamos Jesus, a marca do sangue se torna visível nas nossas atitudes, escolhas e no modo como vivemos. Assim como as casas marcadas foram poupadas da morte, aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador passam da morte para a vida. A conversão não é apenas uma mudança de religião, é uma transformação espiritual definitiva, se tudo começa com o sangue do Cordeiro. Antes da libertação veio o sofrimento. O povo de Israel era escravo no Egito, oprimido e sem esperança. Mas a Bíblia diz que o clamor dele subiu aos céus. Deus ouviu, viu e desceu para livrá-los. Esse mesmo cenário acontece na vida de quem está distante de Deus, preso a vícios, traumas, mentiras e feridas profundas da alma. A conversão começa com esse reconhecimento da escravidão. Jesus declarou: "Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado." Muitos acham que estão livres, mas estão acorrentados a hábitos destrutivos, pensamentos negativos e prisões emocionais. É nesse lugar de dor e desespero que nasce um clamor verdadeiro. E Deus, como fez no Egito, ouve e age com poder. Muitos de nós já sentimos o peso de carregar fardos sozinhos, tentando vencer batalhas com nossas forças. Mas quando nos rendemos, quando clamamos de verdade, Deus envia libertação. Ele não apenas nos tira do Egito, mas quebra as correntes que nos prendem. E faz isso por meio de Jesus. A libertação espiritual não é apenas um alívio momentâneo. É o início de uma nova jornada. Deus nos tira da escravidão para nos conduzir a um propósito. Assim como Moisés foi chamado para guiar o povo, o Espírito Santo é enviado para nos guiar em toda a verdade. A conversão é esse processo de sair da opressão para a liberdade, da culpa para o perdão, das trevas para a luz. E tudo começa com um clamor sincero, uma alma quebrantada diante do Deus que liberta. A saída do Egito não foi o fim da história, foi o começo de uma jornada de fé. Ao chegar diante do Mar Vermelho, o povo enfrentou o primeiro grande desafio, confiar em Deus diante do impossível. E Deus respondeu abrindo um caminho onde não havia saída. A travessia do mar simboliza a ruptura com o passado, a passagem da escravidão para a liberdade. No Novo Testamento, Paulo compara esse momento ao batismo cristão. O batismo é uma declaração pública de que deixamos o velho homem para trás e renascemos para uma nova vida.
Assim como Israel deixou o Egito para trás nas águas, nós também deixamos o pecado e a velha natureza na cruz. Mas logo após a travessia veio o deserto, um lugar de provação, aprendizado e dependência de Deus. O deserto revela o coração. Ali, o povo experimentou o cuidado diário de Deus, do maná, água da rocha, direção pela nuvem e pela coluna de fogo. No processo de conversão, o deserto espiritual também aparece. São os dias de dúvidas, testes e crescimento. Mas é também no deserto que aprendemos a confiar, a obedecer e a amadurecer na fé. Deus não apenas nos liberta, se Ele nos molda. A travessia do mar nos ensina que a salvação é gratuita, mas o crescimento espiritual exige caminhada, entrega e perseverança. A conversão é o início de uma transformação contínua. E mesmo que enfrentemos desertos, o mesmo Deus que abriu o mar é aquele que nos guia até a promessa. A Páscoa não era apenas uma lembrança do passado, mas um convite para viver sob uma nova aliança com Deus. Após a libertação, o Senhor fez uma aliança com Israel, entregou a lei, instruiu a construção do tabernáculo e prometeu sua presença constante. Da mesma forma, na conversão, somos chamados a viver uma nova vida, com novos valores e uma nova identidade. A Bíblia diz que agora somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em tendas ou templos feitos por mãos humanas, se Ele habita em nós. Isso muda tudo. A conversão nos reposiciona. Já não caminhamos sozinhos, mas com a presença constante do Senhor. Além disso, assim como Israel caminhava rumo à terra prometida, nós também caminhamos com um propósito, o céu. A conversão nos reconcilia com Deus, mas também nos aponta para um destino eterno. A Páscoa é o lembrete de que há um futuro glorioso esperando aqueles que perseveram na fé. Apocalipse 21 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. E Jesus, ao celebrar sua última Páscoa com os discípulos, instituiu a ceia como memorial: façam isto em memória de mim. A ceia é a nova Páscoa, um lembrete do sacrifício que nos deu vida. Participar dela é reafirmar nossa fé, nosso compromisso e nossa esperança. A conversão, assim como a Páscoa, marca um ponto de virada. De escravos a filhos. De perdidos a encontrados. De condenados a herdeiros. Que essa mensagem toque o seu coração e o leve a experimentar a verdadeira libertação que só Jesus pode dar. A Páscoa não é apenas uma celebração do passado, mas um convite presente à transformação. Assim como os hebreus saíram do Egito rumo à liberdade, nós também somos chamados a deixar para trás o que nos aprisiona e seguir em direção à nova vida em Cristo. Cada detalhe da Páscoa aponta para o amor redentor de Deus e para o propósito eterno da salvação. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, e inscreva-se aqui no canal Bíblia e Fé para mais conteúdos que edificam a sua vida. Que a verdadeira luz da Páscoa brilhe em você hoje, e sempre. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.